Bom dia, turma, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar os exercícios da unidade 3. Hoje eu vou fazer junto com vocês esses exercícios para ver se realmente o conteúdo foi absorvido por vocês direitinho, né? Se foi de fácil acesso. Eu peço para que vocês prestem atenção porque eu vou ler a pergunta, vou fazer a explicação e logo após isso aí eu coloco a resposta. Então, por favor, vamos juntos. Vamos lá, na página 380, número 1, diz assim: além do risco de acidentes que pode ocasionar a liberação de material radioativo, qual outra grave implicação o modelo de energia nuclear cria? Como resposta, nós podemos colocar o lixo atômico, cuja atividade prolonga-se por gerações. Nós sabemos que esses materiais que são utilizados, né, eles são totalmente impactantes ao meio ambiente e principalmente ao homem. E nós sabemos que ele pode causar sérios problemas, né, com o decorrer do tempo. Então, esse é um dos tipos de problema, né, uma das graves implicações que esse modelo de energia nuclear poderia nos trazer. Agora, vamos lá. A número 2, ele diz o seguinte, nós temos uma imagem aí, né, vocês estão vendo essa imagem, e daí ele diz que características naturais de um espaço são necessárias para a instalação desse tipo de usina geradora de energia. Nós podemos responder o seguinte: as principais áreas de produção desse tipo de energia encontram-se em regiões vulcânicas, tá? Justamente por quê? Porque aqui nós estamos falando de uma energia geotérmica, tá? Aqui nós estamos falando de uma energia proveniente de fendas, né? Da onde você tem a liberação do calor gerado na superfície terrestre, tá? Então, aqui nós estamos falando de áreas vulcânicas, né? De áreas onde você pode ter a existência desse tipo de energia geotérmica. Número 3. Apresente as vantagens e desvantagens da utilização da energia eólica. A energia eólica é aquela que provém do vento, que é uma energia totalmente favorável, né? Totalmente renovável e não poluente. Mas ela também possui algumas desvantagens. Então, vamos lá. Nas vantagens, nós podemos colocar um baixo custo, uma baixa manutenção, é uma fonte de energia renovável e também não é poluente, tá? Esses são os fatores dela ter vantagens na sua utilização. Agora, já no seu processo de desvantagem, né, nós podemos colocar poluição sonora, poluição visual, impacto na migração de aves e a inconstância dos ventos. Lembrem-se que a energia eólica, ela necessita de uma determinada velocidade do vento para que ela venha funcionar, tá? Se qualquer problema, né, qualquer instabilidade nessa velocidade do vento, isso pode impactar na geração de energia. Por isso que não são todos os lugares da superfície terrestre que podem utilizar esse tipo de energia, tá? Número 4. Quais regiões ou países possuem as maiores reservas de petróleo do planeta? Isso eu já tinha falado uma vez com vocês, né? A área de maior reserva de petróleo é justamente na parte do Oriente Médio, aonde nós temos o Golfo Pérsico, né? Ali nós temos cerca de 64% das maiores reservas de petróleo, né, do mundo, tá? Não confundam, porque, por exemplo, aqui próximo ao Brasil, né, a Venezuela, por exemplo, é o país com a maior reserva individual do mundo,
tá? Mas existe uma diferença aí, né? Porque esse petróleo da Venezuela, por exemplo, ele pertence, né? Ele está dentro do território venezuelano, tá? Diferente desse que nós encontramos aí na região do Golfo Pérsico, aonde ele está localizado numa área ali do Oriente Médio que dá saída para vários outros lugares, inclusive é uma rota mesmo de passagens de navios, né? Com cargas, enfim. Então, como resposta aí, vocês vão colocar que as maiores reservas mundiais de petróleo são encontradas no Golfo Pérsico, no Oriente Médio, e a Venezuela é o país com a maior reserva individual do mundo, tá? Não confundam isso. Existe uma larga diferença aí entre essas duas classificações. Vamos lá. Tarefa número 1. Explique as desvantagens da utilização dos combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis, né, vocês sabem que são os combustíveis marrons, né, as economias marrons, né, que nós costumamos chamar. Eles são compostos por nós temos 3 combustíveis fósseis que são muito importantes hoje em dia para a nossa atual sociedade, que é petróleo, gás natural e o carvão mineral. Eles são extremamente poluentes à superfície terrestre, né, ao meio ambiente, porém são extremamente importantes na nossa atual sociedade, né? E daí no exercício ele está pedindo as suas desvantagens de utilização. Então nós podemos dizer que eles são altamente poluentes. Nós podemos também dizer que eles liberam uma grande quantidade de CO2 na atmosfera, intensificando o efeito estufa, gerando o aquecimento global e também nos causando a chuva ácida. Lembrando que todos esses 3 problemas aí que nós temos atualmente, né, que eu acabei de citar aí, são problemas que nós temos atualmente na superfície terrestre, tá? Nós temos, sim, uma grande quantidade de liberação de CO2, nós temos, sim, um aumento do efeito estufa, o processo de aquecimento global e também a ocorrência da chuva ácida. Isso em uma escala mundial, tá? Não é em uma escala local, tá? Nem regional, não. Isso é numa escala global. Número 2, a energia solar, ela pode ser intensamente utilizada em todas as regiões do planeta Terra? Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Na verdade, ela é falsa, porque nas áreas onde nós temos médias e altas latitudes, que são as áreas distantes da linha do Equador, nós sabemos que nessas áreas a radiação solar, ela é muito baixa. Então, por exemplo, nessas áreas, né, nesses países onde eles poderiam utilizar a energia solar, eles teriam problema. Então, a resposta é não. Vocês podem colocar aí na justificativa que essa energia ela é inadequada para países localizados em médias e altas latitudes, já que eles não possuem quantidade abundante de radiação solar durante todo o ano. Número 3. Quais são as condições necessárias para a geração da energia maremotriz? Essas condições necessárias são movimento das marés, que requer a construção de barragens para represar as águas e aproveitar o desnível das marés. E também é necessário as correntes marítimas, tá? Mediante a instalação de turbinas submersas. Número 4. Na número 4, nós temos uma frase aí falando sobre as tarifas de energia, né? E sobre as bandeiras que são utilizadas. E aí ele diz, pesquise o significado da bandeira verde e explique o motivo que ocasiona a manutenção dessa bandeira no Brasil. Bom, vocês sabem que aqui a nossa energia, ela provém das usinas hidrelétricas, né? Onde essa energia ela é proveniente a partir das quedas d'água das usinas hidrelétricas.
Essas bandeiras, elas são bandeiras com tarifas, né, que a sociedade paga a partir do momento que as usinas termoelétricas elas são ativadas. E geralmente as termoelétricas elas são ativadas quando a quantidade de água das usinas hidrelétricas, né, ela é bem baixa em relação àquilo que realmente deveria ser. Por isso é tão importante a ocorrência da precipitação, justamente para que não se acione, né, não tenha a existência, né, as usinas termoelétricas elas não venham funcionar tanto assim, já que são elas que geram um custo para o governo de manutenção por conta dessa geração de energia que elas precisam fornecer para a sociedade. Então, na resposta aí, vocês podem colocar que a bandeira verde, ela refere-se aos custos das contas de energia sem cobrança adicional, o que significa que as condições naturais estão favorecendo a produção da energia hidrelétrica, sem precisar da produção de energia nas usinas termoelétricas. Como eu falei, quando as usinas hidrelétricas elas estão funcionando perfeitamente, é porque a quantidade, né, de água, os reservatórios de águas, né, que é necessário, está no seu volume que realmente deve estar para que venha a ter essa grande produção aí de energia para todo o nosso país, tá? E só é acionada as termoelétricas quando essa produção, né, quando a quantidade de água é inferior àquilo que realmente deveria ser. Número 5. Associe as colunas a seguir. Então, olha só. Na número 5 aí nós temos na letra A, fonte não renovável, e na letra B nós temos renovável. Vamos primeiro às fontes não renovável: carvão mineral, petróleo e gás natural. Lembra que eu falei que eles não são renováveis na escala de tempo humana, tá? Mas na escala de tempo geológica da Terra eles são favoráveis. Só que aqui ele não está te dando essa diferença aí. Então aí vocês podem colocar eles como não renováveis. Já na letra B, o que é fonte renovável aqui? Nós temos a energia eólica, a biomassa e a energia solar. Vamos agora para o maxi desafio. Nós temos aí na número 1 uma imagem, né? E aí na letra A ele diz: conforme o esboço anterior, explique como se dá o processo de formação do carvão mineral e indique qual dos tipos listados na imagem possui o menor e qual possui o maior percentual de carbono. Então vamos lá. A formação do carvão mineral, ela ocorre por meio da sedimentação e compactação das antigas florestas, que com o decorrer de milhões de anos vão perdendo oxigênio e umidade, concentrando carbono. O carvão do tipo turfa, ele possui a menor quantidade de carbono, cerca de 60%. E o antracito, que tem a formação mais antiga, ele apresenta cerca de 98% de carbono. Não se esqueçam que, como nós estamos falando de um combustível fóssil, os combustíveis fósseis eles são formados a partir da decomposição de matéria orgânica, tá? E claro que eles levam muito tempo para serem formados, né, para serem projetados para a utilização, tá? Então, existe até mesmo uma diferença aí, né, no momento de produção deles na superfície terrestre. Na letra B, ele diz: apresente pelo menos 2 formas de uso do carvão mineral como fonte de energia. Bom, isso aí é bem fácil, né? Que nós temos aí como resposta, né? Nós podemos colocar que ele é utilizado no sistema de transporte movido a vapor, nas usinas termoelétricas, nas siderúrgicas e na calefação, tá? Essa é bem moleza. Número 2.
A número 2, ele diz: as usinas geotérmicas são uma fonte alternativa de geração de energia elétrica, por utilizarem as elevadas temperaturas do próprio subsolo em algumas regiões. Considere as informações do esquema e o mapa a seguir. Aí nós temos, né, duas imagens onde mostra para a gente o funcionamento, né, de uma energia geotérmica. Vocês podem ver aí como que funciona, né, para poder trazer, para poder sugar toda essa energia que vem lá do interior da Terra. E na outra imagem nós temos as placas tectônicas, né, as principais placas tectônicas aí da superfície terrestre. E daí ele diz: o país cuja localização espacial proporciona condições ideais para o amplo aproveitamento da energia geotérmica. A resposta é a Islândia. Lá eles têm, né, perfurações, lá eles têm fendas na superfície terrestre lá deles, aonde eles conseguem captar esse tipo de energia. Por isso a energia geotérmica lá, ela é muito utilizada. Aqui no Brasil, por exemplo, não poderíamos utilizar porque não temos essas fendas, tá? Não é que não se tenha esse tipo de energia aqui embaixo. Tem, mas não é tão intenso na área onde nós estamos como em outras áreas, como por exemplo na Islândia. Número 3 é para marcarmos verdadeiro e falso. Então vamos lá, o primeiro quadrinho, ele é verdadeiro, tá? O segundo quadrinho também é verdadeiro. O terceiro quadrinho é falso. O quarto quadrinho é verdadeiro. E o quinto quadrinho é falso. Então a resposta certa aí para vocês marcarem é a letra C. Número 4, vamos lá. Número 4, letra A. Considere a matriz energética mundial. Aí nós temos uma imagem, né, com as mais diversas matrizes energéticas aí. E na letra A ele diz: identifique, com base no quadro acima, uma fonte de energia que é considerada a maior responsável tanto pelo efeito estufa quanto pela formação da chuva ácida, e justifique a sua resposta. Bem fácil, né? Porque de todas elas aí, nós podemos citar o carvão mineral, que é considerado o maior responsável pelo efeito estufa, e também pela formação da chuva ácida, já que durante o seu processo de queima, uma grande quantidade de gás carbônico é liberado na atmosfera. Letra B. Identifique a principal fonte de energia usada nas usinas hidrelétricas no Brasil e explique uma vantagem quanto ao uso desse recurso natural, né? A fonte de energia utilizada nas hidrelétricas aqui é a água, que é uma fonte de energia renovável e não emite gases poluentes. Por isso, a necessidade de termos uma grande quantidade de chuva, né, uma grande quantidade de precipitação, justamente para que tenhamos a manutenção desse tipo de energia elétrica. Letra C. Identifique com base no quadro acima as fontes de energia usadas nas usinas termoelétricas no Brasil e explique uma desvantagem de ordem econômica que elas apresentam, né? Então vamos lá. As termoelétricas brasileiras, elas utilizam o petróleo e os seus derivados, o carvão mineral, o gás natural e a biomassa como fonte de energia, né? As usinas termoelétricas, elas têm um alto custo de produção e, dependendo da fonte de energia que utilizam, elas podem emitir gases poluentes na atmosfera. A melhor forma de produção de energia elétrica, né, sem impactar o meio ambiente, gente, sempre vai ser as usinas hidrelétricas, porque nós vamos depender da água, nós vamos depender da quantidade de água, tá? Passou desse tipo de energia aí nós teremos problemas, porque o que vai ser utilizado nessas outras formas de produzir energia pode causar, sim, impactos no meio ambiente.
Agora nós temos aí o Você Aprendeu, né? Que é só vocês completarem os tipos de energia que estão faltando nesses quadrinhos. Alguns quadrinhos já estão completos e tem outros quadrinhos aí que está faltando vocês completarem. Então é só vocês olharem na imagem aí em cima e vocês completarem as outras energias que estão faltando.